A gente vai começar aqui, agora primeiro com a oração da Nice, então, de abertura. Deixa o pessoal se sentarem um pouco primeiro para a gente... Vai ter uma musiquinha de fundo. Seu Hernani, eu só podia fechar a porta ali, por favor? Então vamos sentar, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Papai do Céu, a toda a espiritualidade desta casa, para que possamos nessa tarde aprendermos um pouco mais, nos fortalecermos no amor, na fé, no perdão, e que os conhecimentos de hoje possa ser levado conosco para sempre. Que as boas intuições para a Gabi e a Graciele também. E que ao sair daqui possamos levar para os nossos lares as energias boas e salutares de paz, de amor e de harmonia. Obrigado à espiritualidade, obrigado a todos que estão aqui presentes e os que estão também assistindo nas suas TVs. Muito obrigado por tudo, nos abençoe e que assim seja. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde também a quem está assistindo pela internet. Hoje, então, a gente vai continuar aquele assunto da aula passada em relação ao início do espiritismo, da codificação. Então, só para a gente lembrar a cronologia, o que a gente já viu até agora, né? Em 1848, então, foi quando começaram os fenômenos de Hydesville. Em 1848 também começaram os fenômenos das mesas girantes. Em 1854, Allan Kardec ouviu falar das mesas girantes, mas não deu importância na época. Em 1855, Allan Kardec participa pela primeira vez de uma sessão das mesas girantes. E, em 1857, então, ele lançou o primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Em 1858, ele lança a Revista Espírita e também é fundada a Sociedade Espírita Parisiense, que a gente vai ver um pouquinho mais hoje. Então, continuando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia e os critérios utilizados na codificação. Então, o método que o Kardec utilizou foi o método experimental aplicado às ciências positivas. Então, o método experimental é de experimentar, de observar. Então, eu me coloco naquela situação e vou observar o que acontece. Era algo tão novo, tão diferenciado, não existia uma referência para que Kardec buscasse isso. Então, ele teve que observar e também usando comparações, dedução, intuição, análise sistemática e, por fim, conclusão. A gente viu como foi trabalhoso o trabalho de Kardec, juntamente com a esposa dele, na última aula. Então, a gente vai entender um pouquinho mais tecnicamente como é que foi esse trabalho que ele desenvolveu através dos métodos. Essa aqui é uma citação de Kardec, observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente segui. Essa frase ele colocou na Revista Espírita, então é só uma citação que resume um pouco esse método experimental que ele utilizou.
Então, como a gente comentou da outra vez, o professor Rivail, né, o Kardec, ele se programava muito bem antes, né? Então, ele levava sempre, em cada sessão que ele ia, uma série de perguntas metodicamente preparadas, que eram respondidas detalhadamente com precisão pelos espíritos. Ele chegou, no meio disso, né, depois de algumas sessões, à conclusão que os espíritos eram apenas as almas dos homens, e não donas de sabedoria plena e nem de toda a ciência. Né? Então, assim como nós, né, se a gente desencarna hoje ou amanhã, a gente não vai, do nada, começar a saber tudo, né, saber a verdade, entender de todos os assuntos. A gente vai desencarnar com o conhecimento que a gente teve até hoje. Né, o que a gente buscou, o que a gente aprendeu. Né, e é por isso que a gente fala tanto da gente buscar o conhecimento enquanto a gente está aqui. Então, tratava-se da opinião pessoal de cada espírito, a ser cotejada com a de outros para se chegar a uma conclusão a respeito de determinado assunto. Né? Então, ele utilizou vários médiuns e vários espíritos diferentes. Ele não ia seguir apenas a opinião de um espírito ou de um médium. Né? Esse trabalho ele foi desenvolvido com vários médiuns e de vários lugares. A grande missão assumida por ele consistiu em anotações, comparações, leitura, releitura, separação e organização em uma sequência lógica, formando uma estrutura básica. E, como se não bastasse todo esse trabalho, né, terminado o trabalho, os espíritos recomendaram que, antes que o livro fosse entregue ao editor, se procedesse uma revisão completa. Né, então, aqui ele está falando do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro. Então, a espiritualidade orientou Kardec para que ele fizesse toda uma revisão ainda antes de publicar, mesmo que estivesse pronto. Então, dentro desse método experimental, a técnica ou a metodologia que Kardec se utilizou e que foi sugerido pelos espíritos foi o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, ou, como sigla, né, CUEE. Esse método talvez a gente não conheça muito, ou a gente não tenha lido muito, né? Mas até pesquisando um pouco mais, eu achei várias críticas, né, que fizeram, até em questão de que os espíritas muitas vezes são espíritas, frequentam o centro espírita, mas não sabem disso. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, essa metodologia ela está descrita em 3 obras básicas do Kardec. E ele escreveu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que muitas vezes a gente usa bastante o Evangelho para fazer o Evangelho no lar, mas a gente não pega lá do comecinho, né, para ler. E lá ele descreve todo o processo que ele utilizou, como é que foi feita a codificação, e inclusive esse método que ele utilizou. Né? Então, esse método ele tinha critérios bem importantes a serem seguidos. Então, apesar de ter o método, tinha que seguir os critérios para que seja válido. Então, os critérios são a concordância, a espontaneidade e o grande número de médiuns desconhecidos entre si, a simultaneidade e a universalidade. E aqui é uma citação que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Então, isso foi Allan Kardec que disse. Isso aqui é só um trechinho bem curto, tá? Tem um texto bem explicado, bem detalhado lá na introdução. Né? Então, o que ele quis dizer? Desses critérios, os principais são a concordância e a universalidade. Então, a concordância seria, primeiramente, a gente não acreditar em tudo que um espírito diz só porque ele é um espírito, só porque ele já desencarnou. Como eu falei antes, um espírito desencarnado é a alma de um homem que já viveu aqui como nós. Né? Então, nem sempre eles têm a verdade, a sabedoria absoluta. Então, a concordância seria a de termos vários médiuns, com vários espíritos dando informações, e essas várias informações elas têm que se combinar. Né? Então, ele pegou várias opiniões, e essas opiniões elas têm uma concordância. Então, dali, ele observou, fez a comparação, deduziu que não. Então, é mais sensato que a resposta realmente seja essa. Né? E dali, ele fez, então, a análise, a revisão e a conclusão. Então, a opinião tem que vir de várias partes.
né, e de vários lugares do mundo. E é assim com a nossa vida, né? Se a gente for olhar, a gente, às vezes, vai num médico, tem um diagnóstico, quer uma segunda opinião. Não é assim? Ainda mais se a gente é um pouquinho desconfiado, ou vai comprar alguma coisa. A gente não vai num lugar só, né? Eu vi que ali tem qualidade, mas eu quero ver num outro lugar. Eu vou pegar uma opinião, vou pegar uma referência, né? Então, a gente também busca no nosso dia a dia isso, né? Então, isso também faz com que a doutrina tenha credibilidade, né? Então, ela não veio só de um lugar, só de um ponto. E também Kardec deixou bem claro, e ele explica bastante isso na introdução ali do Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus, quando ele quis trazer essa nova revelação, que é a doutrina espírita, ele não quis que essa revelação viesse para uma pessoa só, né? Então, imagina, se fosse só uma pessoa recebendo todas essas informações de um só médium, né? De repente, essa pessoa desaparece, né? Ou ela foge, resolve mudar de vida, essa informação vai toda só com essa pessoa, né? Então, o que ele coloca é que, se milhões de pessoas veem e escutam essa mesma informação, essa informação está com milhões de pessoas, né? Então, isso é que dá essa garantia que ele diz ali. Essa informação ela não está presa com uma pessoa só, ela está com várias, está com milhões, né? Então, é isso que ele propõe quando ele fala da universalidade, né? O Espiritismo é universal. O Espiritismo não tem uma nacionalidade. A gente não fala que o Espiritismo é uma doutrina francesa, né? O Espiritismo é de todos, é do mundo, é de quem tiver interesse de aprender, né? E, da mesma forma, não tem uma classe social. O Espiritismo ele não acontece num lugar só, né? Então, em qualquer lugar, o Espiritismo pode acontecer, porque os espíritos também estão em todos os lugares, né? Então, isso que torna a doutrina ainda mais especial e para todos, né? Resumidamente, né, o processo que ele utilizou nessa metodologia, então, foi a observação, depois a comparação, a dedução ou a intuição, né, a indução, análise e revisão, e, por fim, a conclusão. E a gente sabe que, como Kardec também era muito desconfiado e muito técnico, ele não ia simplesmente acreditar numa informação só, né? Além de tudo isso, tem todo o espírito de cientista que ele teve, né? Então, ele não era um cientista por profissão, mas ele tinha, assim, uma cultura científica, ele tinha um espírito de cientista mesmo. Aqui é só um trecho que está na Gênese, que é uma das obras básicas, né? Que eu achei bem interessante, apesar de ser um pouquinho grande, mas eu vou ler porque eu acho bem legal a gente compartilhar. Não foram, então, os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Então, os fatos eles já existiam, né? Os fenômenos existiram. Não foi algo inventado, né? E ele que criou essa teoria. Ele não buscou uma referência para, em cima da referência, criar a teoria. Ele criou tudo do zero, tudo do começo. Pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método da experimentação. Jamais ocasionei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Então, ele só passava para frente o que ele tinha certeza que era essa resposta. Ele não ia se contentar com uma resposta vaga ou com algo que não explicasse aquela questão. Ainda bem, né? E então, a primeira obra que ele codificou e lançou foi o Livro dos Espíritos. Então, a primeira versão que ele lançou era composta de 501 perguntas. E depois, então, é que ele reeditou essa obra e colocou 1019 perguntas, que é a quantidade que a gente tem hoje no Livro dos Espíritos. Então, por que ele colocou uma segunda parte? Então, a gente até buscou na história a ideia dele
seria lançar uma segunda parte do Livro dos Espíritos, né? A gente teria 2 livros dos Espíritos, um que seria a primeira parte e um que seria a segunda parte. Mas, até por orientação do Espírito da Verdade, que foi o espírito que auxiliou muito ele nesse processo, eles decidiram, então, reeditar o Livro dos Espíritos com mais questões, de uma forma reorganizada, mas também tirando o que fosse muito repetitivo, né? Então, ficou uma obra um pouco mais técnica e organizada, na opinião dele, né? E mais de 10 médiums prestaram concurso a esse trabalho, né? Então, como eu falei, ele não usou apenas uma pessoa, um médium, né? Ele foi atrás de vários médiums, de vários lugares diferentes, né? Até para chegar a ter esse crédito e essa garantia de informação segura, né? E essas, então, são as obras básicas, que a Graça vai explicar um pouquinho mais para a gente. Boa tarde a todos. Então, vamos às obras básicas. Em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, 1858 a Revista Espírita, 1859 o que é o Espiritismo, 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 Evangelho segundo o Espiritismo, 1865 o Céu e o Inferno, 1868 a Gênese, e em 1890, Obras Póstumas, que foi lançado, como posterior à sua morte, né, foi lançado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho mais dar umas pinceladas a respeito do que trata cada obra básica, né? Então, o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857, né? Foi publicada a primeira edição desse livro, inicialmente com 501 questões, como a Gabi acabou de falar, e era dividido em 3 partes, que Kardec foi acrescentando diversas notas e comentários, né? A obra foi obtida pela escrita e intermédio de vários médiuns e psicógrafos. Kardec ele participou pessoalmente, tá, no preparo das perguntas, coordenou o conjunto da obra. As respostas são textualmente as que foram dadas pelos espíritos, escritas na maioria das vezes diante dele, e algumas extraídas e comunicações de correspondentes que remeteram a ele. E então ela tem os princípios básicos da doutrina, né, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e futura e o porvir da humanidade, né? A sua edição definitiva é composta de 4 partes, né? Que é o livro primeiro das causas primeiras, o segundo do mundo espiritual ou dos espíritos, o livro terceiro das leis morais e o livro quarto das esperanças e consolações. A ideia, inicialmente, como a Gabi já tinha, é que ela pegou de mim essa parte. Vou conversar com ela depois. Inicialmente, então, era produzir uma segunda parte do Livro dos Espíritos, porque assim, ele até, quando foi lançado primeiro, ele já tinha muitas perguntas e assuntos já que ele já tinha acolhido, só que foi orientado para que ele esperasse um pouco mais, para que ele pudesse se aprofundar, porque eu acredito que os espíritos superiores perceberam nele que ainda havia dúvida por parte dele desses novos assuntos que seriam colocados na próxima parte do Livro dos Espíritos, né? Então, o livro foi organizado na forma de perguntas e respostas, né, que trata de diversos assuntos. E aí a segunda edição do livro foi lançada com mais 518 perguntas, né, que totalizou as 1019, em março de 1860. E a Revista Espírita, então, periódico trimestral francês, né, lançado em janeiro de 1858. Foi lançado com recursos próprios, com o subtítulo de O Jornal de Estudos Psicológicos, né, por entendimento do Kardec, que o Espiritismo também estuda as faculdades e sentimentos humanos. O seu primeiro número apresentava 36 páginas. Foi um grande instrumento utilizado por Kardec na codificação do Espiritismo. Serviu de laboratório de teses espíritas, de meio de capacitação de reações do público,
ferramenta publicitária e veículo de repositório de fatos, relatórios e estudos. Tá? Ele a partir do momento que foi propagando o espiritismo, ele usava a revista, porque outras pessoas se correspondiam, enviavam suas dúvidas, as suas experiências, e aí ele usava isso como método para solucionar suas dúvidas, né, e provar ainda mais toda a existência da espiritualidade, todas as informações que estavam sendo trazidas a ele. Kardec considera a Revista Espírita a própria história viva do espiritismo. Ele coloca ela como obra complementar e destinada a completar o ensino básico do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Tá? Ele coloca diversos problemas lá que são esclarecidos de maneira viva. Então, através de experiências das pessoas e comunicações a respeito, ele colocou sobre mediunidade curadora e seus vários aspectos, casos de obsessão e possessão, desenvolvimento mediúnico aos métodos de trabalho prático e teórico, a legitimidade das comunicações e a prevenção das mistificações, que as mistificações não é um problema espírita, mas humano, né? Pois a mistificação está presente em todos os campos das atividades humanas na Terra e não do espírito. As vidas sucessivas das formas em reencarnação, consciente e inconsciente, neste e em outros mundos. Então, um resumo, a Revista Espírita constituiu parte integrante da codificação espírita e seu estudo metódico é indispensável à formação doutrinária de todos que tiverem interesse em estudar e se aprofundar na doutrina. Então, o que é o Espiritismo? Ele foi publicado em julho de 1859. Ele fornece vários meios a questionamentos, né, sobre as primeiras objeções de adeptos da doutrina. Kardec explica na introdução que uma das finalidades da obra é dar resposta a algumas questões fundamentais que todos, né, que se interessam pelo assunto acabam se questionando. E às vezes a gente faz às vezes questionamentos, né, diários a respeito, por mais que a gente frequente, por mais que a gente venha, a gente tem dúvidas às vezes. E, na verdade, a gente tem fontes para pesquisar, que são as obras básicas. Só que, às vezes, a gente tem um pouco de ou preguiça, ou deixa para depois e acaba não buscando isso. Né? Então, o primeiro capítulo do livro do que é o Espiritismo, ele contém respostas a questões comuns, né, dos fundamentos da doutrina. E ele foi apresentado na forma de 3 diálogos, né, que Kardec conversa com um crítico, um cético e um padre. O segundo capítulo é um resumo do Livro dos Médiuns, que foi publicado 2 anos depois. E o terceiro capítulo, uma súmula do Livro dos Espíritos. E aqui, neste livro, ele define o novo conhecimento, tanto como ciência de observação, quanto doutrina filosófica, por estudar as relações que se estabelecem entre homens e espíritos, no primeiro caso, e por abranger a filosofia de todas as consequências morais que decorrem de tais relações. O Livro dos Médiuns, então, foi publicado em 1861. É um guia dos médiuns e evocadores, como esclarece no seu subtítulo. Tá. Ele é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, desenvolvimento da mediunidade, dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Aqui, no meu ponto de vista, os tropeços que se podem encontrar na prática é assim, porque a gente vai frequentando, né? A gente vai vindo, vai fazendo uma coisinha aqui, aí vira voluntário, acha que está abafando, né? Sendo voluntário, opa, conquistei meu pedacinho no umbral, né? E aí a gente se pega cometendo pequenos erros que, na verdade, a gente não está aprendendo. A gente veio, né? É voluntário, mas não evoluiu porque é voluntário, ou porque fez a caridade, ou porque ajudou alguém. A gente evolui quando a gente começa a se perceber nos erros. Só que, assim, até a gente perceber os erros, a gente vai caindo. Vai caindo porque a gente tem pouco conhecimento. A gente recebe, a gente sabe onde procurar, mas nem sempre se aprofunda, porque a gente sempre tem justificativas para não fazer. E aí a gente acha que está tudo bem porque conhece um pouquinho, mas não está.
A gente se engana, a gente é enganado e a gente permite que o orgulho vá deixando a gente seguir dessa forma. Então, essa obra, o Livro dos Médiuns, apesar de ser independente, ela complementa o Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos seria a parte filosófica da ciência e o dos médiuns seria a parte prática. Então, ele coloca aqui para estudiosos, experimentadores, recomenda-se o Livro dos Espíritos primeiro e depois estudar o Livro dos Médiuns, né? E poder, se for fazerem as experimentações, poderem recorrer, fazerem suas anotações e voltar todas as vezes que for necessário ao Livro dos Espíritos para sanar dúvidas e conseguir fazer um estudo sério a respeito. Ele não é exclusivo para quem quer experimentar ou fazer, né, as experiências com mediunidade, evocação de espíritos. Ele pode, qualquer pessoa que tenha interesse, para ter o entendimento de como acontece, né, as mensagens espíritas, os espíritos sofredores que são acolhidos nas mesas mediúnicas para tratamento, para auxílio destes, né. Então ele aclara bastante como acontece e por que acontece e como poderia ser feito. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acredito que todo espírita tem em casa, se usa não sei, mas que tem, deve ter. Ele foi publicado em 1864, em abril. Ele destaca aspectos éticos do comportamento humano, né, porque se ocupa da análise e explanação dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Então, é obra que dá maior enfoque a questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano. Nela são abordados os evangelhos canônicos sobre a óptica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como o da prece e da caridade. Ele tem 28 capítulos, tá? 27 são dedicados às explicações das máximas de Jesus, sua concordância com o Espiritismo e a aplicação a diversas situações da vida. O último capítulo apresenta uma coletânea de preces espíritas, né? São orientações de preces, tá? A gente não costuma seguir uma prece decorada, tal, mas ela vem aclarar como sugestões de como fazer uma prece, né? Uma prece que seja direcionada, que a gente não perca o foco de quando fazer uma oração e como fazer e como interceder por alguém, que às vezes a gente quer interceder, mas não sabe nem como iniciar uma prece, então ela dá um direcionamento. Então, o livro Céu e o Inferno, ele foi publicado em 1865. Ele esclarece na sua primeira parte porque os espíritos não temem a morte, o que é céu e inferno, e analisa conceitos de inferno para pagãos e cristãos. Ele analisa o Código Penal da vida futura, os anjos e os demônios. Na segunda parte, espíritos em diversos estágios de evolução dão depoimentos a respeito de trajetórias e de como é aplicada a justiça divina. Então, na primeira parte, ele intitula como sendo a doutrina. Ele tem 11 capítulos escrevendo teorias a respeito da vida após a morte, né, tais como o céu e o inferno, o purgatório, e dentre outros subtítulos. A segunda parte ele intitulou como exemplos, né, e traz 8 capítulos que descrevem as condições dos espíritos após a morte, e que seriam os exemplos, né, condições de espíritos felizes, que são aqueles que bem cumpriram a jornada na Terra. Espíritos em condições medianas, que são os que fizeram coisas mais ou menos, ou seja, não foram nem bons e nem maus. Os espíritos sofredores, aqueles que partiram com a consciência culpada pelo mal que fizeram e já se arrependeram. De espíritas suicidas, criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos que fizeram o mal e ainda procuram fazê-lo por prazer de atormentar. E eu acho assim, é bem interessante, desde que quando eu comecei no Espiritismo, eu comecei lendo as obras da Zíbia, né, que é bem romantizada e coisa. Dá uma vaga noção do que é. Mas aí você vai vindo e vai aprendendo outras coisas e se aprofunda em alguns assuntos, né. E eu estava lendo, na verdade, ouvindo o audiolivro do Memórias de um Suicida.
não sei se porque eu ouço, e aí ele dá um ar de telenovela, é impactante a situação do suicida no desencarne. Claro que é uma situação de um suicida, porque são várias situações, né? O espírito, quando ele desencarna, foram várias situações, principalmente suicida, que levaram ao suicídio. Então, às vezes, ele teve um momento de pavor e foi lá e se suicidou porque estava apavorado e ficou desconcertado. Tem aquele que é premeditado, que ele vem premeditando. Então, tudo isso vai mudar a lei de causa e efeito a partir do momento que ele desencarnar e estiver no mundo espiritual. Mas é muito impactante a maneira como é colocado o período de sofrimento no umbral, até que se chegue o resgate, o momento que ele consegue visualizar a família depois que ele desencarnou. E eu acho que a gente só consegue parar para pensar nos outros quando a gente começa a ler histórias e sentir todo o peso do arrependimento desse ser. E porque geralmente o que a gente faz é julgar. E é a primeira coisa, se matou, também, né? Não sei. A gente não para pensar em que situação que levou, que desespero, o quão desesperado estava esse ser de pensar que pudesse acabar com a vida dele e acabar com a dor que estava sentindo. E depois o desespero de descobrir no mundo espiritual que não adiantou nada, que aquilo só trouxe mais sofrimento. E aí eu vejo assim a riqueza, lendo, se preparando, estudando, buscando informação para trazer, a riqueza de detalhes e de conhecimento que a gente tem nesses livros. E que às vezes a gente vai, que nem eu digo, às vezes eu tenho em casa O Céu e o Inferno, tá? Nunca tinha lido. Então, e eu tenho há mais de 10 anos em casa. Por isso que eu digo, às vezes a gente deixa lá, depois eu vejo, e aí sempre a gente vai deixando, e às vezes a gente tem uma riqueza de informação. E essas informações vão tocar a gente de alguma maneira para a gente buscar melhorar pelo menos em algum ponto. A gente não vai melhorar 100% nessa encarnação, mas a gente tem que se esforçar para chegar no 100%. Mesmo que a gente saiba que não vai chegar, mas a gente tem que todo dia sair da cama querendo chegar no 100%. Porque senão a gente não chega nem no 5%, né? Então, a Gênese. Ela foi publicada em 6 de janeiro de 1868. Examina, entre outros assuntos, o papel da ciência, as teorias sobre a formação da Terra, as revelações do globo terráqueo, a gênese orgânica e espiritual. Ela descreve os feitos de Jesus, explicando o que teria realmente acontecido. Então, Kardec ele faz um estudo sobre os milagres que aconteceram na época de Jesus e tenta colocar o seu entendimento, orientado pelos espíritos, de como aconteceu e o porquê que aconteceu. Então, ele estuda os milagres como fenômenos naturais, cujos mecanismos de funcionamento são atualmente desconhecidos pela ciência. Descreve os feitos extraordinários de Jesus Cristo, explicando o que teria realmente acontecido. Também mostra o processo espiritual e físico da criação da Terra, dos astros e planetas que compõem o universo, segundo a visão científica de seu tempo. Então, é um momento culminante da codificação, que é quando se encontram ciência e religião. Então, até o momento, Kardec vinha trazendo a parte de ciência, de estudo, a parte prática do estudo, que seria o livro dos médiuns, e aí quando ele chega na Gênese, ele resgata essa questão da religiosidade, né? Ele afirma que ciência e religião se complementam. Ele conclui que o estudo das leis da matéria deve preceder o da espiritualidade, que foi o que a Gabi estava falando antes ali, porque a matéria é o que primeiro chama a atenção dos sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo à frente das descobertas científicas, teria sido abortado como tudo que chega antes do tempo. Então, em todo momento, a gente percebe nas obras que ele vem dizer que a espiritualidade, às vezes, ela vai dando umas podadas em Kardec, porque assim, ele começa a ter a percepção de coisas maiores, mas ele ainda não pode trazer tudo à tona, porque as pessoas da época, e talvez nem hoje, a gente teria entendimento para muitas situações que ali foram colocadas. Então, talvez com a questão das anotações, talvez Kardec tenha deixado muitas anotações que não vão chegar para a gente nunca, né, porque foi se perdendo ao longo do tempo, porque também não era permitido que a gente
não permitido, mas eu acho que a gente não teria entendimento para conseguir captar toda a informação que viria e ter uma compreensão nítida daquilo que estava vindo. Então, as obras póstumas, né? Foi uma compilação de escritos de Allan Kardec, né? Foi lançada em Paris em 1890, 21 anos após o desencarne de Kardec, e pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela foi dividida em duas grandes partes, grandes e heterogêneas, né? Contém diversos artigos escritos por Kardec, que não haviam sido publicados, ou alguns publicados na Revista Espírita. Tá? Foram pegando um pouco daqui, um pouco dali, e algumas das informações que ele mantinha, que ele tenha guardado ou por achar que não fosse ainda o momento de expor, ou por achar que aquilo já não era mais aquilo, que tipo, já tinha tido informações que já tinham mudado todo aquele conceito e aquela concepção a respeito daquilo que ele tinha estudado. E então, nesta obra contém a biografia do Kardec, que foi transcrita da Revista Espírita de maio de 1869. É valiosa a contribuição ao esclarecimento de vários temas do Espiritismo, né, com Deus, a alma, a criação, caracteres e consequências das religiões, as manifestações dos espíritos, dos perispíritos e outras manifestações. Então, as obras, elas são, a gente colocou elas divididas, né? Elas realmente são livros divididos. Elas se complementam entre elas. Tipo, a partir do momento que tu começa a estudar dali a pouco tu vai para o outro, tu vai sentir essa continuidade, mas não impede de ler eles separadamente, que também a pessoa consegue ter esse entendimento. O importante é sempre ter a cabeça aberta para ler e buscar porque assim, a gente às vezes depende da interpretação, né? Às vezes a gente tem um lado mais emotivo, vai ter uma interpretação, o outro vai ter outra interpretação. A gente só tem que cuidar para não fugir do que realmente está contido ali, né? E tipo, ler uma vez, entender uma coisa, e às vezes não é bem daquele jeito. Às vezes a gente precisa ler mais de uma vez para compreender o que realmente tem sido dito para a gente. Então, era isso, né, que a gente tinha para apresentar para vocês. E quero agradecer a Gabi, que me ajudou um monte, porque as telinhas aí eu sou um zero à esquerda, né? Se não é ela, não tem telinha. E se vocês quiserem fazer perguntas, não que eu esteja assim preparada, mas... tipo aquela que dá, mas já está tirando, né? Antes que eles perguntam, eu queria agradecer a vocês duas. Muito obrigada por trazer esse conhecimento para a gente. Eu acho que se chegar numa casa espírita e perguntar ao trabalhador se ele leu todas as obras espíritas, com certeza não. Eu sou uma delas. Então, eu acho que isso dá até uma incentivada a gente a ler, porque eu acho que alguém já leu alguma obra toda aqui? Está vendo? E quando a gente vem para o Espiritismo, a gente deveria ler. Né? Uma época nós tínhamos estudos aqui sobre as obras básicas. E o Alexandre tinha comentado comigo da gente iniciar isso novamente. Então, eu quero até convidar, que nós vamos iniciar com o Livro dos Médiuns. E se alguém tiver interesse nos estudos, tá? Nós vamos avisar ainda para vocês, vai ser aos domingos à noite, tá? Então, muito obrigada, assim, pelo esforço de vocês, apesar de os dois que comandam o curso não estão aqui hoje, o Alexandre e o André, mas vocês explicaram muito bem, tá? Muito obrigada. Agora, já que tu falou do estudo do livro, quem quiser participar, é bem interessante, tá? É uma maneira da gente compreender e a gente não fica tão perdido no estudar. Porque daí sempre tem o André e o Alexandre, eles conseguem dar um outro entendimento. Não que eles mudem o nosso entendimento e nem o que está escrito, mas eles colocam para a gente de uma outra maneira que a gente consiga entender aquilo que está sendo dito. E a gente vai gravar, vai trazer mais essas informações, vai ficar mais esclarecido para a gente. Então, obrigada a todos. Até a próxima.